Queremos desejar boa noite a todos. Hoje é o nosso 7º encontro. O nosso tema é Ele nos abre ao novo. E queremos agradecer a presença de todos. Sejam todos bem-vindos, né? Que você possa abrir o seu coração para Deus e nesse tempo de advento, de espera, na espera do bom Deus, de Jesus, que possamos todos, né, abrir o nosso coração nesse advento. Vamos iniciar. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos como filhos e filhas do Pai, preparando-nos para o bem celebrar e viver o mistério do Natal do Senhor, que desejou fazer morada em nosso mundo, assumindo a nossa humanidade. Ao escolher habitar em nossa simplicidade, o Filho de Deus elevou todos os homens e mulheres ao coração da Santíssima Trindade. Por isso, rezemos todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso canto. Convidamos a todos para entoar o canto Senhor, vem salvar teu povo. Página 4 do livro da novena de Natal. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escuridão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. O Natal é a chegada de algo novo e inesperado na história da humanidade. Para acolher esse novo, é preciso abrir o coração, deixar-se conduzir, abandonar medos e certezas rígidas. José tinha seus planos, seu projeto de vida. Estava traçando como um dos demais jovens de Nazaré. Mas, de repente, tudo mudou. Maria estava grávida e ele não entendeu o que acontecia. A incerteza quase paralisou, mas Deus o chamou a dar um passo de confiança, a se abrir para o caminho que ele jamais teria imaginado. José poderia ter rejeitado Maria e buscado outra jovem para se casar. Afinal, assumir aquela paternidade seria visto como motivo de desonra diante dos outros homens. Mas ao invés de fugir, ele permaneceu. Ao invés de fechar-se no medo, abriu-se ao mistério. Ao invés do repúdio, escolheu a acolhida. Senhor, abre-nos para acolher um novo com confiança. O Evangelho nos ensina que Deus muitas vezes age de forma que não esperamos. Quantas vezes em nossas vidas também resistimos ao novo porque temos medo do que não controlamos? Assim como José, somos chamados a abrir espaços para Deus agir, mesmo quando não entendemos completamente seus caminhos. A palavra de Deus nos convida a confiar e a seguir adiante, mesmo
quando tudo parece incerto. Aclamemos o Santo Evangelho com o canto de Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Queremos convidar a todos a proclamar conosco o Evangelho de Mateus, segundo Mateus, primeiro capítulo 1, versículo 18 ao 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim, poderava aparecer-lhes em um sonho o anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e acolheu sua mulher. E não conviveu com ela enquanto não deu à luz o filho, a qual ele pôs o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse momento da partilha, vamos introduzir com algumas perguntas, como o que nos chama a atenção na atitude de José diante da novidade que Deus lhe apresentou. Eu imagino que seja a parte mais importante, que é a fé e a obediência de José. Também vejo como que ele foi bem obediente. Ele poderia ter só abandonado ela, só que ele preferiu ficar e acolher ela, mesmo não sendo o seu filho 100%. Bom, José, sendo um pai providente, quando ele acolheu Maria, ele já sentia em seu coração mais ou menos tudo que ele iria passar, né? E isso incluiria também esses momentos de dificuldade que ele teve que enfrentar, né? Vendo o pequeno Jesus ser ameaçado. Então, a primeira atitude que ele fez foi imediatamente partir, levando Maria e o menino, né, numa atitude de fé, de coragem e de confiança em Deus, se abandonando totalmente à vontade de Deus, né? Que possamos ver em São José esse exemplo de pai ativo, né? Pai amoroso, pai que cuida, pai que zela pela família, né? É esta compreensão que o Evangelho me deixa nesta noite.
Posso passar para a segunda? Tá. Como podemos aprender a confiar mais e não resistir ao novo que Deus nos propõe? O novo sempre nós como seres humanos, nós vamos ter medo do novo. Vai nos transmitir, vai nos deixar inseguros, né, com as situações. Mas com fé e esperança, nós podemos vencer as dificuldades que aparecer diante do novo. Eu creio assim que na nossa vida, no cotidiano, a gente dando pequenos passos também, né? Porque às vezes a gente se prende tanto a uma situação como assim, será que realmente vai dar certo isso? Será que realmente isso deve acontecer? E acaba que a gente se prende ali e não ter essa confiança. Mesmo pedindo a bênção de Deus, a gente pede tanto que dê tudo certo na nossa vida, que nosso sonho seja abençoado e tudo mais, mas às vezes a gente não toma essa iniciativa de realmente ir e enfrentar. Em pequenos passos, assim, da nossa vida, né? Que a gente dá no cotidiano, que a gente enfrenta. Por exemplo, quando eu comecei a fazer leitura pequenininha, eu ficava muito nervosa, muito nervosa mesmo, com tudo. E aí, mas eu queria estar lá fazendo as leituras e tudo mais. E aí, com o tempo, a gente vai perdendo um pouco o medo, né? Claro que ainda tem, mas é um passo assim de tomada de atitude. E com São José, em relação, foi justamente Deus falou com ele em sonho que o que estava acontecendo realmente era verdade, que realmente Jesus ele veio do Espírito Santo, não era algo para ele ter medo, se preocupar, e foi justamente o que ele teve essa confiança que fez com que ele enfrentasse todos os obstáculos ali que ele teve que enfrentar, né? Tanto que ao longo da infância de Jesus a gente percebe a fuga, né, pro Egito. E são coisas, são desafios que a gente vai ter que enfrentar. E aí, justamente tomando um pouco de atitude, tomando um pouco de iniciativa, né? Alguém vai falar mais? Clara sempre sonhou em ser mãe. Quando soube que esperava um filho, sentiu que sua vida se enchia de luz. Imaginava os primeiros passos, as primeiras palavras, o futuro desenhado com as cores suaves e alegrias. Mas o dia do nascimento trouxe algo inesperado. O médico entrou no quarto, sentou-se ao lado dela e falou com cuidado. Seu filho nasceu com uma deficiência. Ao ouvir a notícia, Clara sentiu o chão desaparecer. Não soube o que dizer, nem o que pensar. Apenas segurou o pequeno nos braços e chorou em silêncio. Em seu coração, o amor se misturava a uma avalanche de perguntas. Será que vou dar conta? Como será o futuro dele? Será que ele vai sofrer? O medo apertava seu peito, pois se sentia muito impotente diante daquela nova realidade. Sua mãe
Então, percebendo a angústia da filha, disse: Clara, quando você nasceu, eu também tive medo. Toda mãe tem. O novo assusta, porque exige que a gente se transforme. Mas você não precisa ter todas as respostas agora. Basta amá-lo, disse dia após dia. O resto Deus ensina. Clara então sentiu nascer em seu coração um sopro de paz. Sua mãe estava certa. Não era preciso entender tudo de imediato. Precisava apenas se abrir ao que Deus queria realizar nela, por meio daquele pequeno ser. Com ternura, então, sussurrou ao bebê: Seja bem-vindo, meu amor. Venha aprender. Vamos aprender juntos. O tempo fez com que percebesse. Não era ela que ensinava o menino a viver, mas era ele que apresentava a ela uma forma mais bela de vida. O que nos chama a atenção nessa história? O que nos chama a atenção nessa história? Para mim foi justamente o acolhimento, né, da situação. Ela sabia que era uma situação complicada porque era novo para ela. Primeiro, a chegada do bebê. Segundo, ele vinha deficiente. Então, totalmente novo, mas ela teve vamos dizer, essa intenção de, mesmo assim, seguir adiante, né? Não parar, acolher com amor, e não parar ali na situação, se prender àquilo, ficar limitada a tipo, meu filho é deficiente agora, né? Simplesmente ela resolveu seguir e acolhê-lo, né? Cuidar dele, enfim. Então, percebe-se que Clara, após compreender, né, de certa forma, o que o bebê representaria para ela deu lugar do medo, ela deu lugar ao amor. Então, o amor prevaleceu naquele momento, né? Fazendo com que ela se abrisse para receber o pequeno bebê, seu filho, né? E por mais que ela soubesse que seria um desafio para ela, né? O amor nesse momento falou mais alto. Que situações novas em nossa vida e em nossa comunidade nos convida a uma abertura de fé. Hoje. A gente sabe que atualmente tem nascido muita criança com síndromes, né? Autismo e outras, né, TDAH e outras, né, coisas do nosso tempo. E acaba que, para nós, catequista, é um desafio a gente ter que acolher essas crianças, né? Muitas de nós não tem preparação para isso. E acaba que quando você se abre, né, a receber uma criança dessa sem medo, você pode ver que com o tempo o próprio Senhor vai nos ajudando a compreender, a conhecer, e aí você vê que você aprende mais com ele, né? Do que você, digamos assim, tivesse se fechado, né? É uma experiência que ela nos ensina também. E eu creio que isso é algo assim bem
que hoje tem se tornado comum em nossa realidade, né? E a gente, como catequista, como comunidade, como igreja, tem que estar com o coração aberto para acolher essas crianças que chegam até nós, porque eles também trazem em si uma necessidade de Deus, uma vontade de conhecer mais a Jesus. E eu creio que a gente, como catequista, deve primeiramente abrir o coração e procurar conhecer mais para a gente poder ter uma forma certa de transmitir, né? Muitas vezes a gente vai se achar de mãos atadas, sem saber o que fazer, mas com fé e confiança em Deus, todo mundo vence. É uma realidade os neurodivergentes, né, as pessoas com deficiência. E é uma situação nova que nós falamos entre aspas, né? Que essas neurodivergências sempre existiu. Só que a sociedade escondia, né? E hoje, aqui na nossa comunidade, são muitas crianças neurodivergentes, né? E nós estamos acolhendo elas com amor e elas necessitam, elas também nos ensinam muito. E eu acredito que essa é uma forma, é receber, é acolher essas crianças na nossa comunidade. Eles têm jeitos diferentes, né? Cabe a nós saber acolhê-los. Porque às vezes a gente olha para eles e acha que a gente não vai conseguir mesmo, que é tudo novo, né? Mas depois, com o tempo, o carinho que as mães têm, né, com elas, conosco, e aquelas mães também que necessitam desse acolhimento, tanto a criança como a família. E eu acredito que nós também devemos criar esse ambiente de acolhimento para elas. A novidade de Deus nunca nos fecha, mas nos amplia. Nesse sentido, quando vem-nos o que Deus quer de nós, quando acontecem os nossos obstáculos, né? Os obstáculos na nossa frente, é isso que a palavra nos diz, né? Não nos fechar diante do novo, não nos fechar diante das dificuldades, dos problemas, porque eles vêm, né? Independente de sermos sermos frequentes na igreja, rezarmos diariamente, naquela intimidade com Deus, só você e Ele, mas nesse encontro de hoje Ele nos chama a nos abrir para Ele, a acolhê-lo no nosso coração, para que possamos ter forças para superar as nossas dificuldades, né? No caso de aprender a acolher as crianças, né, com deficiência, e que Ele possa nos ensinar, porque Ele é dono de tudo. E nesse sentido, peçamos esta graça. Todos? Senhor, abre-nos para acolher o novo com confiança. Para que não resistamos ao que Deus quer realizar em nós, nós te pedimos. Senhor, abre-nos Para acolher o novo com confiança. Para que saibamos dar passos de fé, como José, nós te pedimos. Senhor, abre-nos para acolher o novo com confiança. Para que não deixemos que o medo nos impeça de crescer, nós te pedimos. Senhor, abre-nos para acolher o novo com confiança. Para que possamos enxergar a novidade como bênção, nós vos pedimos. Senhor, abre-nos para acolher o novo com confiança. Se alguém quiser mais fazer uma oração individual, pode ficar à vontade.
que neste Natal, né, que neste advento, que é a preparação para o nascimento, né, para o grande Natal do Senhor, nós também possamos nos abrir, né, para acolher esse menino Jesus que vai nascer, e que não só a questão digamos assim, das festividades, né, do encanto, das luzes, né, mas que a gente também possa fazer esse gesto concreto, né, acolher o mais necessitado, o pobrezinho, aquele que a gente sabe que precisa de uma atenção nossa, um carinho. Então, que isso possa, assim, se tornar hoje um gesto concreto para todos nós, né? Porque assim como Jesus diz que quando a gente acolhe um desses pequeninos, vai estar acolhendo ele. E eu deixo aqui essa mensagem para que neste Natal a gente volte mais o nosso olhar e o nosso coração para aqueles que mais necessitam. Senhor, abre-nos para acolher o novo com confiança. Compromisso de irmãos. José precisou abrir mão de suas certezas para acolher o novo que Deus trazia. Muitas vezes, nós também nos fechamos por medo de mudar, de recomeçar, de abrir o coração a algo novo. Nesta semana, comprometamo-nos a dar um passo fora da nossa zona de conforto. Pode ser uma conversa difícil, um desafio, um novo desafio, um começo ou um recomeço. Encarar mudanças com mais fé do que medo, porque o medo sempre teremos. Então, que a gente possa, com mais fé, ajudar alguém que está inseguro diante de algo novo, encorajando-o, que possamos, como José, aprender a confiar no Deus que nos abre novos caminhos inesperados. Vamos para a nossa oração final. Convidamos todos à página 5 do nosso livro da novena de Natal. Querida comunidade, com o fim de mais um dia de novena, supliquemos ao bom Deus, que as bênçãos alcançadas com esta oração se estenda a todos, irmãos e irmãs, em especial aqueles em maior sofrimento e aflição. Cantemos. Cantemos o canto Eis que vem o Senhor, Salmo 72. Eis que vem o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que veio o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Eis que vem o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julga os vossos pobres. Eis que vem o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Eis que vem o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza.
Todos os povos serão nele abençoados. Todas as gentes cantarão ao seu louvor. Eis que veio o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos todos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E finalizando o nosso 7º dia, Deus abençoe a todos, uma boa noite. E finalizando com o canto. Cantemos o canto da cepa brotou a rama. É um canto bem conhecido, cantemos com alegria. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. O Espírito do Senhor sobre ele pousará, de saber, de entendimento, este Espírito será. De conselho e fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do seu Senhor. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.